Vinde, nuvens ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecida. Jeremias 50, verso 5. Shalom Adonai, meu amado irmão, graça e paz. Antes de começarmos a escola bíblica dominical, eu preciso da sua atenção em relação a uma grande, preciosa orientação. Nós iremos iniciar neste domingo, isto é, domingo pela manhã, nesse 19 de abril de 2020, mas a campanha vai ser feita no culto à noite, culto online, hoje à noite. Porém, na quarta-feira passada, nós, antes do culto, liberamos um vídeo com 4 etapas, onde cada orientação desse vídeo está compartilhando com você como eu devo participar da campanha dos 5. O que é a campanha dos 5? Lembre-se muito bem que lá em Êxodo, capítulo 25, 5 classes de ofertas. Mateus 5, pela primeira vez, Jesus vai falar sobre a bem-aventurança. Romanos capítulo 12, verso 13, 12 com 13 da 25, fala exatamente de comunicar aos santos a necessidade. A sua igreja está passando por um momento muito difícil, como todas, vem explicando isso nos vídeos. Mas nós precisamos de você. Não é só o meu interesse. É o seu interesse e o meu interesse com o seu interesse forem unidos, ficarmos juntinhos, nós conseguiremos manter o culto online no ar, nós conseguiremos pagar a luz, a água, o telefone e tudo aquilo que temos como despesas mensais. O que aconteceu, porque veio o alerta, porque o Senhor nos tocou levando essa campanha dos 5, porque eu tenho 5 sentidos. Eu ouço, eu vejo, eu sinto, eu falo, eu cheiro, eu exerço minha vida. E ao Senhor ter falado isso comigo, eu quero levar você ao interesse do reino. Nós precisamos manter a PIBAB no ar. Portanto, eu preciso que você participe da campanha dos 5. Como se dará essa campanha dos 5? 3 dias seguidos. Nesse domingo, 19, quarta-feira que vem e o domingo posterior. No momento da dedicação, onde haverá o culto online, você terá uma orientação pastoral. No momento da dedicação, nós vamos pedir para que você coloque R$5 numa mesa. Se houver 10 pessoas colocando R$5. Se houver 3 pessoas colocando R$5 na mesa. Entenda, creia que os seus sentidos estarão abertos, totalmente dispostos a ouvir a voz de Deus. Essa campanha de dos R$5 será para a gente atender a necessidade, porque a sua igreja tem uma receita agora comprometida em 75%. E se você participar desta campanha, você estará ajudando a nós honrarmos muitos compromissos. Um só interesse, bem juntinhos, para um só Deus, para uma só fé, para um só ministério, para uma só igreja, no caso, a PIBAB. Preciso da sua participação. No domingo, hoje, na quarta-feira que vem, no outro domingo, você com aquela equipe, com aqueles irmãos, com aquela família, com aquelas pessoas que participam do culto, vão colocar R$5 na mesa. Como será coletado esse recurso? Você vai guardar na segunda-feira, os nossos embaixadores do rei, ou pessoas como o diaconato, pessoas de nossa confiança, estarão indo na sua casa, estarão indo com uma identificação que são os nossos mensageiros do Ministério Aliança com Deus. Confie na mão deles. Ou se você preferir, se você entender, dê um pulinho na igreja, traga esse recurso, aquilo que você, enfim, extraiu, coletou, teve como dedicação, pegou dos amados abençoadamente a oferta dos R$5. Por favor, se envolva, nós estamos precisando para manter toda a nossa programação e sustentar a sua igreja. Conto com você, domingo, hoje, na quarta-feira que vem, no culto avivamento, no próximo domingo, nós estaremos envolvidos nessa campanha. Receba as pessoas, entregue a ele o momento de dedicação, campanha dos 5, R$5, e eu tenho certeza que você fazendo isso vai nos abençoar. Aproveite para tirar uma foto, um selfie, e enviar, em nome de Jesus, para a nossa central, 2761-7214. Terá uma surpresa para você, enviando os nomes das pessoas que estão participando da campanha e também a foto das pessoas que estão participando do culto online. Domingo hoje, quarta-feira que vem e outro domingo. Um beijo grande no seu coração. Deus muito te abençoe. Shalom Adonai. Vem Jesus. Graças e paz, amado Deus, Shalom Adonai, 19 de abril, domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical entrando em sua casa.
Como é bom nós termos conhecimento através da escola bíblica dominical. O que nós tratamos aqui é Bíblia purinha, é um estudo aprofundado, com orientações no embasamento bíblico. E nosso propósito é que você tenha uma compreensão da jornada do povo no deserto. Porém, o nosso Israel, ele atravessou o Mar Vermelho para chegar na quarta estação, que é Mara. Mas para poder chegar na quarta estação de Mara, eles tiveram que atravessar o mar. Eles atravessaram com crianças, pequeninos, filhos, com jovens. Eles tiveram que atravessar com os pais, adultos maduros. 3 níveis que levam à travessia e atingir Mara. É isso mesmo, nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Por que todas essas citações? É porque nós estamos falando de dimensão, de tamanho, de elevação, de altura, de comprimento que você deve ter. Isso mesmo, nível de comprometimento, está se falando de altura. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 4, verso 13, está falando sobre a estatura de varão perfeito. Meu Deus, que tanto se fala da estatura de varão perfeito, desse tamanho para atravessar o mar, chegar em Mara. Eu quero dizer que a nossa vida é uma constância. São sequências de trajetos que vai definir uma jornada. E a quarta estação é um trajeto. Você tem que atravessar com a estatura de varão perfeito. Aliás, por todas as estações das 42 dos 40 anos para chegar a Canaã, você tem que ter estatura de varão perfeito. Estou falando de tamanho físico? Não, estou falando de tamanho em que se apoia no nível de comprometimento. O que é nível de comprometimento? São as suas ações, são as suas atitudes, é a sua entrega, é o seu empenho, é a sua dedicação, é o seu compromisso na sua jornada. Você nasce bebê e cresce e vai chegar a uma certa estatura. Nós, como espirituais, também, nós queremos se tornar cidadãos celestiais. Portanto, a jornada aqui na Terra tem nível de comprometimento. Aliás, níveis, são 3 níveis. Agora deixa eu falar uma coisa para você importante, já que nós estamos nesse foco, nessa tônica de tamanho. Varão perfeito. Só que Paulo vai destacar lá no capítulo 3 do livro de Efésios, a carta a Éfeso, no verso 18, ele vai dizer que para que os santos sejam aperfeiçoados e tenham uma compreensão clara, nítida e correta, ele tem que ter a dimensão de compreensão e de entendimento como um homem que vai ser o cidadão celestial que nós queremos ser. Ele vai falar de comprimento, ele vai falar de largura, ele vai falar, amados, de profundidade. Porém, olha só, comprimento, largura e altura. Profundidade é um outro nível. Está lembrado de Ezequiel capítulo 47, que águas que não se podia nadar, águas está indicando profundidade. Só que na semana passada, e aí nós queremos ver o próximo slide, na semana passada nós ficamos, lembram? Aqui nesse espaçamento do nosso quadro, nós falamos sobre N1, N2, N3 e N4. O N4 é profundidade. Agora, altura, comprimento e largura, estamos nos referindo aos N's. N1, N2, N3, que nessa semana agora, neste domingo agora, nós vamos trabalhar com o trono de Deus. E mais no domingo seguinte, nós vamos falar da estatura de varão perfeito, baseado em outra temática bíblica. Mas preste bem atenção. Na semana passada, se você pegar o culto da escola bíblica dominical, a ministração, você vai poder fazer, sabe, uma recapitulação. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que é que estava falando no domingo passado para compreender a estatura de Jesus e ser aplicada à nossa vida? Para isso, nós temos que ter um nível de comprometimento. Nós falamos sobre N1, N2, N3. E nós falamos também que Jesus passou por Belém, Nazaré, toda a Galileia, onde ele exerceu o ministério, e foi parar em Jerusalém, onde ele esteve no Monte das Oliveiras, no Getsemane. Ele passou pelo Gólgota, o Monte das Caveiras, e ele foi para o Jardim da Arimateia, onde ressuscitou. Então, esses
lugares, ou esses estágios de locais, três estágios de lugares, 3 níveis, N1, N2, N3. Está lembrado que N1, N2, N3 fala de um tamanho que a gente deve ter aqui na terra. Isso mesmo, quando Paulo fala em Efésios capítulo 3, verso 18, de largura, de altura e de comprimento, ele está falando do N1, N2, N3. É claro que eu estou revelando, compartilhando com você, não apenas uma interpretação, mas estou compartilhando um descortinamento, uma revelação, associando a estatura com águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos, águas que dão na cintura. N1, N2, N3, que vai revelar o quê? O homem natural, o homem sobrenatural, o homem espiritual e, por fim, o cidadão celestial. Como também, nessas associações, nós vamos ver e observamos isso no domingo passado, que também nós temos, amados de Deus, vejam bem, e preciso prestar muita atenção e lembrar que águas que dão pelos arteiros, águas que dão pelos joelhos, águas que dão pela cintura, está associado ao homem natural, homem sobrenatural e homem espiritual. Como também, estão lembrados? Filhinhos, jovens e pais, baseado lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versos 12, 13 e 14, que também revela, aponta o grau de espiritualidade. O que nós queremos saber? É que tamanho que nós devemos ter na terra para se tornar um varão, um homem que vai entrar nos céus. Com que altura eu entro nos céus? Paulo vai dizer no capítulo 15 de 1 Coríntios que carne e sangue, meu amigo, não vai herdar o reino dos céus. Então quem que vai entrar nos céus? É um homem renovado, é um homem acima de uma espiritualidade aqui na terra. Ele vai se tornar um homem ressurreto, um novo homem como Jesus ressurgiu no jardim de Arimateia. Então, esse slide que nós estamos vendo aqui é a continuidade do domingo passado. Olha aqui, trono de Deus é onde está o cidadão celestial, onde Deus governa todas as coisas com a sua soberania. E lá há um tabernáculo eterno. Mas também aqui na terra nós temos um tabernáculo. Então esse slide, para fazer a analogia, a comparação, no trono de Deus há um tabernáculo eterno. Porém, para entrar nesse tabernáculo eterno, nós precisamos observar o tabernáculo terreno, que foi feito pelo modelo de Deus dado a Moisés, tinha que ser feito no deserto, e eles fizeram. E desse tabernáculo eterno, associado ao tabernáculo, nós vamos daqui a pouquinho apresentar as figuras. Na caminhada, conforme Êxodo, a narrativa de Êxodo 25, 30, nós temos um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, nós temos Santo Lugar e os átrios. Então, essa altura associada a N1, N2, N3, e o N4 já é cidadão celestial, é o comprimento, é a largura, é a altura, é a estatura do varão perfeito. Por que eu tenho que aprender a estatura de varão perfeito? Olha, você nasce do ventre da sua mãe, você desenvolve e cresce. E você tem que se alimentar, né? Primeiro, na teta da mamãe, aquele leite degustável, abençoador, cheio de nutrientes, cheio de poderosas, né, substâncias para a sua saúde. E à medida que eu vou me alimentando, eu vou crescendo. E eu vou saindo do leitinho, vou indo para o feijão e arroz. Depois vou comendo coisa mais consistente. E eu vou compreendendo toda a dinâmica da minha vida, da sua vida, da nossa vida, que tem que se alimentar para crescer, ser saudável, para conseguir largura, altura e comprimento na terra, como homem, como uma vida. Você precisa de muitas coisas, quer no nível alimentar físico, os nutrientes, as vitaminas, os sais minerais e tantas outras substâncias importantes encontradas no mundo animal, no mundo vegetal, mas também você tem que crescer intelectualmente. Você tem que passar, né, pelas escolas, você vai lá para o jardim da infância, depois vai para o primário, depois vai passando e depois vai para o ginásio, que é o estudo
Hoje está mudada a nomenclatura pedagogicamente, né? É o estudo fundamental, o estudo médio. Depois você passa pelo técnico até alcançar a faculdade, graduação, pós-graduação, doutorado, e vai, né? Uma série de coisas, mestrado, PhD. Então tudo isso é um crescimento intelectual, mas também tem um crescimento ministerial. À medida que você entra na igreja, você entra como obreiro, daqui a pouco diácono, daqui a pouco um presbítero, daqui a pouco evangelista, daqui a pouco um pastor. Em outras igrejas você tem a figura do apóstolo, a figura do bispo, não importa, tudo é bíblico. Tudo se refere à largura, à altura e comprimento. Se refere a um crescimento ministerial, também com a atividade, com os serviços, com o seu ministério. À medida em que você vai se empenhando, se dedicando, é como um atleta. O que tem que fazer o atleta? O atleta ele tem que buscar um desenvolvimento para dar a ele capacidade. E essa capacidade vai, evidentemente, exigir dele esforços, empenhos. Nível de comprometimento são esforços, empenhos, dedicação, é suar a camisa, é dar o seu melhor para alcançar o quê? Uma performance. Quando você consegue uma performance, é que você desenvolveu um tamanho, uma condição capaz de fazer frente às realidades, que é na natação, que é no atletismo, que é no futebol, ou qualquer outro tipo de esporte, você precisa desenvolver, adquirir capacidade como treinamento. O povo de Deus, o Israel de Deus, eles desenvolveram um tamanho. Eles saíram do natural, partiram para o sobrenatural, para atingir a ser espiritual, altura, comprimento e largura, para atingir Canaã, que numa visualização associativa, exemplo, é a cidade celestial, é o lugar onde nós vamos morar. Então, nós vamos ver essas figuras nesses minutinhos, nessa primeira etapa. A nossa IBD se divide em 3 etapas, mas é preciso você saber o seguinte, que o trono de Deus, o tabernáculo eterno, exige para eu chegar a ser um cidadão celestial aqui, atravessar N1, N2, N3, deixar de ser um homem natural, passar para o sobrenatural, chegar a ser espiritual e cidadão celestial, no trono de Deus, eu tenho que entrar nesse tabernáculo eterno, onde está a eternidade, cidadão celestial. Portanto, há uma caminhada, há um estágio, há um trabalho, há um desenvolvimento. Ah, sim, amado, suor, sangue, suor e lágrimas, para você conseguir o prêmio, o pódio, você tem que suar a camisa. Então, na nossa vida, nessa travessia da vida, por comparação, podemos enxergar no Velho Testamento a narrativa de Êxodo 25 ao 30, esses capítulos vão tratar de que Deus está dando um modelo, ou seja, o tamanho, a extensão. E o tabernáculo, que foi feito no deserto, e nós vamos mostrar a figura daqui a pouquinho, tem largura, tem tamanho, tem comprimento. Mas olha, pastor, o senhor citou em Efésios capítulo 3, verso 18, que tem profundidade. Profundidade é o N4. É onde não se pode mais nadar, água por cima. Essa água por cima, nós queremos trazer como configuração a sua subida, a sua vida ressurreta, corpo glorificado. Para quê? Para estar no tabernáculo eterno. Mas para que eu possa ter essa estatura, entrar no tabernáculo eterno, porque carne e sangue não herdam do reino dos céus, eu tenho que ter um desenvolvimento, eu tenho que ter uma entrega, nível de comprometimento. São ações, são dedicações, são empenhos, são exatamente todos os esforços, toda a nossa galhardia, nosso labor, nossa energia, nossa vida para alcançar algo, para crescer. Eu quero dizer, para crescer, você vai sofrer. Todo crescimento passa pela dor. Você não lembra, mas a sua mãe sabe que para que você saísse do ventre dela, foi com muita dor. Para você crescer nesta vida, amado, é um convite para desafios. Não há crescimento sem dor. Pastor, tem que passar por isso? Claro! Pergunta aos adolescentes, os ossos vão já crescendo, os músculos, e vai surgindo uma dorzinha aqui, todo o metabolismo, todo o sistema hormonal, toda a estrutura funcional, orgânica do nosso corpo, vai passando por estágios de adaptações. Assim também é o nosso crescimento ministerial,
envolvido com as coisas, com as obras de Deus, nosso crescimento também espiritual. Então, nós colocamos como exemplo isso e nós vamos às figuras. Vamos lá aos slides das figuras? Nós vimos, aqui está o tabernáculo, ele tem comprimento, ele tem largura, ele tem altura. Agora qual é a profundidade? Para os céus. Próximo. Nós vimos aqui a vista por cima, estão lembrados? O tabernáculo, são 2 compartimentos, primeiro véu, segundo véu. Próximo. Nós temos aqui, olha, logo na entrada, baseado dentro do capítulo que eu falei para você de 25 de Êxodo, nós temos o altar, a bacia e aqui dentro, aqui fora, são 2 artefatos, são 2 objetos, são 2 utensílios importantíssimos. Então, existem 2 coisas fora e lá dentro outras. Próxima figura. Agora, preste bem atenção aqui. Olha aqui, no átrio externo, havia, ou seja, o espaço externo do tabernáculo tinha o altar de bronze, estão lembrados do domingo passado, onde fazia essa oferta, a bacia onde lavava as mãos, o candelabro, iluminação, mesa dos pães, 12 pães que eram trocados no sábado para alimento. Aqui é o santo lugar, é o segundo lugar, ó. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E o santo lugar também tem o altar de incenso, onde sobe as orações. E aqui, amado, neste terceiro lugar, santíssimo lugar, o santo dos santos, está a arca. Pode ver, olha só, 1, 2, 3, N1, N2, N3. Quanto mais eu estico, quanto mais vou para dentro, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu cresço, mais eu vou adquirindo um tamanho, uma estrutura. Tudo isso aqui, essa altura, essa estrutura e essa estatura é aqui na terra. No céu, meu irmão, não tem tamanho físico. Porque se você tiver um tamanho físico aqui, mas tiver um tamanho ministerial e tiver um tamanho espiritual, você adquire o tamanho de cidadão celestial para entrar no tabernáculo eterno. Portanto, 3 lugares, 3 partes do seu corpo, cabeça, tronco e membros. 3 partes do tabernáculo, átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Isso aqui é uma altura. À medida que eu vou me envolvendo com isto, eu vou encontrando o tamanho de compromisso, de comprometimento. E à medida que eu me comprometo com esses estágios, com esses lugares, que vai dar uma altura, um tamanho e largura, vai revelar o meu grau de espiritualidade. Próxima figura, rapidamente. Aqui nós temos no corte, né? O lugar santo, ou santo lugar, nós temos aqui o candelabro, nós temos aqui a mesa dos pães, nós temos aqui o altar de incenso. E mais lá para dentro, que é o terceiro local, onde está o segundo véu, que é a arca do Senhor. Nós vamos entrar com outra profundidade, fazendo essa analogia de tamanho, de estatura, tudo isso para você atravessar a jornada da sua vida e só conseguirá agradar a Deus, conseguirá o favor de Deus, ser uma pessoa saudável, emocionalmente, ministerialmente, intelectualmente, psicologicamente, sentimentalmente, mas acima de tudo, espiritualmente. Se você for para o N3, homem espiritual, você está com o ingresso garantido para o reino dos céus. Então, para a segunda etapa, daqui a pouquinho, Deus te abençoe. Escola Bíblica Dominical. Amados, mais uma vez, de volta com Deus, bem juntinho de você, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Nessa segunda etapa, nós estaremos observando as figuras, os ornatos, os utensílios, os objetos que se encontravam em 3 partes do tabernáculo. É importante você já observar e identificar que são 3 partes. Essa ideia não é numerológica, mas é espiritual. 3 vai apontar para Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai entender isso. O importante é que você já comece a detectar que para que eu e você, nós possamos ter uma altura, um comprimento e uma largura, 3, vai definir o tamanho, a estatura de varão perfeito que eu devo ter. O tabernáculo,
por associação das figuras, ela tem, ou seja, a dimensão tem 3 partes. O átrio, primeiro e segundo véu. E nós vamos ainda mais adiante, vendo que dentro existem 1 candelabro, 2 mesa dos pães, 3 altar de incenso, 4, que é o quê? A arca. Lá fora nós vimos a bacia e o altar de bronze. 2 elementos fora da tenda e, de imediato, a gente enxerga que existem 1, 2, 3, 4. Mas na realidade lá dentro são 5, que é a tampa da arca. Vamos então ver os próximos slides para você compreender que esse primeiro é o altar de bronze, depois a gente vai encontrar a bacia, depois a gente vai encontrar o candelabro, a menorá, nós vamos encontrar os 12 pães na mesa dos pães, nós vamos encontrar aqui, nessa figura aqui, amado de Deus, que é o altar de incenso, e por fim, a arca. Por em cima da arca tem uma tampa, que é a mesa propiciatória do favor. Então, 7. Então, nós vamos ter 3 locais, 3 compartimentos, os átrios, o santo lugar e o santíssimo lugar, com 7. Se você lembrar, no livro de Gênesis, o livro dos princípios, o livro dos princípios gerais, nós vamos encontrar que são divididos a criação em 3 momentos importantíssimos. São 6 dias criativos e no 7º o Senhor descansa. Porém, esses 6 dias são divididos entre a criação das criaturas, do mar, segundo a sua espécie, as sementes, as árvores, e tudo que havia de seres do mundo vegetal, no mundo animal, e também do espaço sideral, foi criado no primeiro estágio. O segundo estágio é a criação do homem, a figura maior, a obra coroadora de Deus. E o terceiro estágio é o 7º, quando o Senhor descansa. Então, o tabernáculo tem 7. O altar, eu devo passar a minha vida deve ser pelo altar, onde eu tenho no primeiro passo do meu crescimento, observando o tamanho do tabernáculo e as peças que se encontram nesse tabernáculo. E essa peça aqui aponta para o sacrifício. Aquilo que eu vou apresentar a Deus. Para você crescer espiritualmente, você tem que ter os primeiros passos, uma vida de sacrifício. Abandonar a velha criatura, se colocar diante de Deus, e o incêndio de Deus vai tomar, que é o Espírito Santo entre você, e vai fazer você subir como um sacrifício agradável, conforme Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, depois do segundo passo, lá fora da tenda, é lavar as mãos. Meu irmão, se suas mãos não forem limpas, puras, você não vai entrar no tabernáculo eterno. Então, você tem que ter suas mãos que pratiquem, exerçam coisas que são legais, lícitas, limpas, honestas. Suas mãos devem ser mãos santas. Depois a gente vai entrar no segundo compartimento, que é o primeiro véu. Nós vamos ter lá, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 o Senhor descansou. 7 são os números dos elementos, das peças que estão dentro do tabernáculo. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são 5 lâmpadas. 6 lâmpadas, corrijo, 6 lâmpadas, e dividido em 3 partes. As 3 primeiras lâmpadas, as segundas 3 lâmpadas, o meio que é a haste. Então, 1, 2, 3. O homem tem que ser sustentado por Jesus para ser iluminado. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que passar pelo candelabro, que é o estágio lá dentro no segundo véu, e depois você vai encontrar o quê? As mesas dos pães. Meu amado, se você não se alimentar, você não vive. Nós não vivemos para comer, mas comemos para viver. Nós precisamos de alimento, e o alimento vai gerar crescimento. Significa que, se você se alimentar dos pães que te favorece a tua vida,
E quando a gente se alimenta, a gente consegue ter um desempenho melhor. Então se alimente da palavra de Deus, do alimento. E aí você tem o quê? Dentro desse primeiro véu, você tem a vida de oração. As especiarias estão aqui, ó, tudo queimando para subir. Cheiro agradável. Hein? O nardo, o cálamo, a canela, o aroma das mirra. Está tudo aqui, ó, subindo para a presença do Senhor. Então você tem que ter uma vida de oração. Então são os estágios. Depois a gente vai para o terceiro compartimento. Qual é? Onde está a arca? É a presença de Deus. Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu tenho uma estatura de varão perfeito. É isso que Deus quer. E quando abre essa tampa, que é a mesa da apropriação, do grande favor, aquilo que é propício, você vai encontrar 3 coisas aqui dentro. Claro, quando eu digo você vai encontrar, à luz do que é a narrativa bíblica. 3 coisas eram colocadas dentro da arca. Sabe qual era? O maná, as tábuas do decálogo, 10 mandamentos, e o cajado, a vara de Arão. 3 coisas. A Bíblia, ela é tomada pela tríade, há uma regência: cabeça, tronco e membros. Hein? Corpo, alma, espírito. Você precisa entender isso. Então nós já estamos dando a dica para adquirir, para desenvolver um tamanho de estatura de varão perfeito. Então, saindo dessa figura, vamos para a próxima. A gente pode ir, né? Vida de, qual é essa vida? Vida de sacrifício. 2, lavar as mãos, mãos limpas. 3, continua com as mãos limpas, você tem que lavar, tem que adquirir uma estatura de varão perfeito. Próxima figura, você tem que ter uma vida iluminada, você tem que ter brilho, tem que ser luz do mundo. Você tem que ter a sua vida em Deus, em Jesus, porque Ele é a luz do mundo e Ele diz: vós sois luz. Então, se você não tiver uma vida límpida, clara, iluminada, tiver o brilho de Jesus, você está comprometendo o seu crescimento. Próxima figura. Então, você também tem que ter uma vida de oração, amado, se apresentar a Deus. A vida de oração é importantíssima no crescimento espiritual. Que adianta fazer sacrifício, mas não ter vida de oração? Então, todas essas peças, esses ornamentos, apontam para aquilo que eu devo desenvolver na minha vida aqui na terra, nessa jornada, que é o tabernáculo. A próxima, nós vamos encontrar aqui, ó, os pães na mesa. Eram 12 pães. Se você pegar essa mesa, 12 pães, aponta o que para o alimento universal, o pão da vida que desceu do céu. Jesus, ide ao mundo pregar o evangelho, apresentar o pão. Interessante, são 12 apontando para o número da tribo, que se você dividir pelos 4 cantos da terra, norte, sul, oeste e leste, o que é que você vai encontrar? 4 cantos, onde o vento sopra. Então, se você pegar os pães, que é o pão do céu, dividir pelos 4 cantos, pelo universo, você vai encontrar o quê? 12 dividido por 4 dá 3. Então, tudo tem uma regência tríade. Tamanho, cabeça, tronco, membros. Estatura no tabernáculo. Átrios, santo lugar, santíssimo lugar. N1, N2, N3. Águas nos artelhos, águas nos joelhos, águas na cintura. Homem natural, homem sobrenatural, homem espiritual. Tudo é 3. Então, a próxima figura, que é, a próxima aqui é os pães, que pode passar, nós vamos encontrar a arca. Finalizamos assim essa figura, essas figuras que caracterizam altura, comprimento e largura. Profundidade é nos céus, são águas que não se pode andar. Por que nós estamos explicando tudo isso? Para que você tenha uma compreensão que na vida sua aqui na terra, no seu compromisso com Deus, compromisso consigo, compromisso com o ser humano, compromisso com a sua família, compromisso com a igreja, compromisso com o seu ministério, você deve em todas essas áreas desenvolver, buscar crescer. Que adianta crescer financeiramente, até intelectualmente? Você pode ter vários diplomas. Paulo teve vários diplomas, falava várias línguas, dominava a ciência. Ele estudou na melhor escola, de Gamaliel. Ele era um oficial, ele era um homem letrado, mas caiu do cavalo para ter o encontro
com Jesus. E quem tem encontro com Jesus, irmãos, não abandona a obra, não abandona o ministério. Você precisa crescer. Não basta só crescer profissionalmente. Lembre-se que você tem que ter tempo para dedicar para sacrifício, lavar as mãos, ser iluminado, comer os pães da palavra, ter uma vida de oração, ter um Shekinah, a presença de Deus, porque o tabernáculo significa o tamanho de Deus na terra. E Jesus foi o tamanho de quem? De Deus na terra. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. E você tem que ter a estatura de quem? De Jesus. Então, tudo isso associado, combinado, ajustado, para você aprender que enquanto você estiver aqui, você tem uma travessia. E nessa travessia você tem que dar o seu melhor. Então, aqui a gente encerra as figuras. E eu quero utilizar agora, nesses momentos finais da segunda etapa, o quadro. Então, nós vamos, em nome de Jesus, agora, com toda a liberdade, eu quero utilizar esse quadro e usar a canetinha e te explicar uma coisa muito importante. Em nome de Jesus, preste atenção nisso. Olha bem, se a gente quer ter, né, uma vida com Deus, nós temos que passar por 3 estágios. N1, N2, N3, que me vai definir o tamanho, largura, comprimento, altura, para levar a profundidade para os céus. Espero que você esteja entendendo isso. Se a gente pegar lá em 1 João, no capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8, vai falar que 3 coisas testificam nos céus e 3 coisas testificam na terra. Ora, amado, tudo obedece uma tríade. O que é uma tríade? Você vai pensar em trindade, triunidade, né? A existência de Deus é a manifestação divina no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se a gente entender que esses 3 estão de acordo, 3 coisas testificam nos céus, o que é acordo? É algo, sabe, me permita a expressão, fechamento. Estão bem certos de que há comunhão, união, unidade de propósito. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm unidade de propósito. Ele quer que este padrão para a altura, a estatura de varão perfeito, tem esse padrão, o padrão de N1, N2, N3, homem natural, sobrenatural, espiritual, água nos artelhos, no joelho e na cintura, Jesus passando por Belém, Nazaré, Galileia, está lembrado? E Jerusalém, que é o estágio final, que a gente vai entender, Monte das Oliveiras, a gente vai entender o Gólgota e o Jardim da Arimateia. Para eu alcançar essa estatura, eu tenho que aprender através dessas figuras associativas. Esses ajustes para compreender. Então, por que eu estou utilizando o quadro? Porque eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que esta tríade, é o padrão. É o padrão. O que significa o padrão? Aquilo que é correto, certo, completo, perfeito. Então, se observar N1, N2, N3, se observar os lugares que Jesus passou para ir para o céu, se observar e entender o tabernáculo, que são 3 lugares, e nesses 3 estágios, nesses 3 compartimentos, existem elementos, peças que nós vimos, que apontam para um desenvolvimento, um crescimento, uma performance, um tamanho da estatura de varão perfeito. Qual é o padrão? É o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? É eu saber que meu Pai Celestial me criou e me deu no fôlego. E que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, meu libertador, remidor, meu amigo, meu pastor. Saber também que o Espírito Santo é que me convence. 1, do pecado. 2, da justiça. 3, do juízo. Sempre 3. Então, se eu olhar esse padrão, que é o quê? A forma, a fórmula. Quando você vai fazer um bolo, você tem que ter, amado, a receita. E o que é a receita? O que é a receita? Se não a forma correta, o padrão. O padrão. Então, em Deus eu tenho padrão para o meu crescimento. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nos átrios, no santo lugar, no santíssimo lugar. No N1, N2, N3. Homem natural, sobrenatural, espiritual.
águas nos artérios, águas nos joelhos, água na cintura. Eu estou batendo bem nessa tecla, para você entender que na terceira etapa a gente vai falar de um personagem, que ele conseguiu ter estatura de varão perfeito, conseguiu um grau de espiritualidade, porque ele estava comprometido com N1, N2, N3. Ele teve altura para encarar e vencer o inimigo. Quer nessa travessia da vida vencer o inimigo? Tenha o tamanho de Deus, o tamanho de Jesus. Pastor, mas como eu vou conseguir ter o tamanho de Jesus? Vá para o altar, vá para a bacia, vá para o candelabro, vá para a mesa dos pães, vá para o altar do incenso, chegue lá na arca e tenha o favor de Deus. Se eu aplicar esse padrão na minha vida, eu vou ter sucesso. Desafios nunca vão faltar, mas eu vou conseguir vencer na minha travessia. Quando chegar lá em Mara, nas águas amargas, elas vão se tornar doces, porque foi jogado uma receita naquelas águas, e aquelas águas ficaram gostosas, saciaram e fizeram aquele povo de Deus que atravessou o mar com os pés sequinhos, desfrutarem da presença do Senhor e seguir por todo o tempo, caminhando com N1, N2, N3, mas visando ser um cidadão celestial. Isso mesmo que eu estou falando para você, é seguir o padrão, aquilo que é correto, aquilo que é perfeito, aquilo que é completo, aquilo que é exatamente o que nós encontramos na matemática, na ciência, na física. Nós encontramos as fórmulas. Se você aplicar a fórmula correta para uma determinada questão, você vai encontrar solução. Está lembrado? A2 é igual a B2 mais C2, ou seja, o quadrado da hipotenusa é diretamente proporcional à soma dos catetos. Um triângulo tem a sua fórmula. Um triângulo, 3 lados, 3 estágios. O padrão é 3 e não tenhamos dúvida. Siga esse padrão e nós vamos ver uma figura da Bíblia, um personagem que venceu porque ele usou o padrão de Deus, a estatura de varão perfeito. Daqui a pouquinho, terceira etapa. Amado de Deus, dando continuidade a essa ministração em que nos leva a compreender o tamanho, a estatura de varão perfeito, a altura, a largura, o comprimento, que nos leva à profundidade, só nos céus. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, nós devemos nos empenhar, nós devemos criar a grande possibilidade de um desenvolvimento e que alcance o tamanho da estatura do Emanuel, do Deus conosco, Jesus. Ele é o varão perfeito. Eu montei agora aqui no quadro, nessa terceira etapa, uma orientação a fim de que a gente tenha compreensão baseada na tríade. O que é a tríade? Eu expliquei que é uma orientação regencial. São as 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é, evidentemente, vamos dizer assim, entre aspas, a origem de tudo. Mas que Deus nunca teve origem. Ele é eterno. Mas aquilo que é eterno, Deus, ao soprar o seu fôlego em Adão, no primeiro homem, com certeza passou a essência. Então, em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, existe a tríade regencial que nos conduzirá para a vida. É um padrão que define exatamente aquilo que é agradável a Deus, aquilo que nós colocamos assim, certo, exato, preciso, completo, perfeito. Portanto, quando a gente fala da Trindade, ou da Triunidade, a gente vai ver isso desde quando a gente começa a ler a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali a palavra Deus é Elohim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos ver, quando Jesus ia se batizar, no capítulo 3 de Mateus, uma voz do céu dirigia: este é meu filho amado a quem me comprazo, a ele ouvi. E o Espírito Santo apresentou-se conforme uma pomba, e Jesus era o Filho. Então nós vamos ver a manifestação de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa manifestação na minha, na sua vida, vai levar a gente
compreender a largura, a altura, claro, o comprimento para uma profundidade na visão e no conhecimento, na sabedoria de Deus, na sabedoria divina. Então, amados de Deus, vejamos aqui, pois 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, 1 João 5,7. Essa testificação, esse acordo, esse fechamento, esse alinhamento, esta aliança, esta sociedade comum, aquilo que é garantido nessas 3 pessoas também é repassado para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu tenho a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você, meu irmão crente, recebe, acolhe, tem Jesus na sua vida, você consequentemente vai ter o Espírito Santo e a presença do Pai na sua vida, o Pai Celestial. Então, baseado nisso, nós encaramos a tríade como a fórmula para o crescimento. Isso é a dica, a verdadeira forma, no sentido de garantir nosso crescimento. Então, essa fórmula baseada na Trindade, por isso que a gente viu os 3 N's, e a gente vai recapitular rapidamente, mas é a fórmula certa, exata, precisa, completa, perfeita, é a receita divina infalível, crescer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, se eu quero, durante os estágios da minha vida, nessa travessia da vida, quantos anos não sabemos como haveremos de ainda existir, mas todo o tempo você deve ter a sua vida em comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, a fim de ganhar, através daquilo que nós falamos anteriormente, na parte 2, e é onde nós vamos entrar, passar pelas as áreas do envolvimento, no tabernáculo, nos atos, santo lugar e no santíssimo lugar, 1, 2, 3, que são as 7 peças, os 7 ornatos. Cada passo que eu dou, vou me envolvendo com algo, desde o altar até, evidentemente, encontrar a arca da aliança. Mas Jesus passou por 3 lugares que fizeram ele vencer a morte. Quando você vence a morte, você vai para o céu, que é a profundidade, é águas que dão acima do corpo, águas profundas que não se pode nadar. Belém, Galiléia e Jerusalém. Então, se eu olhar para Jesus, se eu acompanhar os passos dele, como ele caminhou, e pelos lugares que ele foi, eu vou também, e vou me dar bem. Passar pelas águas, Ezequiel 47, pelos dedos, pelos joelhos, pela cintura. E aí vai revelar na ação humana, que eu sou natural, que eu sou sobrenatural e espiritual, para ser um cidadão celestial. Tudo, 1, 2, 3, é seguindo a regência bíblica. Então nós vamos ver que essa regência bíblica vai nos levar a uma estatura de varão perfeito. Bom, agora sim, amados, é ao lado de observar o personagem. Sempre é bom a gente pegar um exemplo, uma figura. Você com certeza deve ter pessoas na Bíblia, personagens que lhe traz inspiração e você gostaria de imitar. Quem não gostaria de imitar aquele que foi o homem segundo o coração de Deus? Davi. Observe bem, se a gente pegar lá em 1 Samuel, capítulo 17, é uma narrativa muito extensa. Aqui tem uma profundidade poderosa espiritual. Pela primeira vez você vai ouvir isso, você não vai encontrar em livros. Como tudo que a gente vem ministrando é fruto de um trabalho, de estudo, de oração, sabe, de entrega. E o que estou passando para você, eu não recebi, sabe, de quem quer que seja. Eu recebi de pessoas que durante a minha vida me fizeram crescer espiritualmente, ministerialmente e chegar a ser um pastor, um homem de Deus, com todas as minhas limitações. Mas tem um personagem na Bíblia que eu fico realmente apaixonado, que você também tem, é o homem segundo o coração de Deus. E no 1 Samuel 17 vai trazer revelações poderosas que eu vou entrar em outra profundidade. Mas antes de eu falar sobre os estágios de Davi, aquilo que os elementos que participou da vida dele, claro que você vai dizer assim, 3. Davi era um adolescente quando foi chamado, foi ungido, mas eu quero dizer, era o menor da casa, mas esse menor passou a ter uma estatura poderosíssima espiritual. Por quê? Porque ele desenvolveu, ele cresceu na sua atividade como pastor, porque ele usava coisas importantíssimas.
Ele venceu adversários e aqueles que roubavam a ovelha, que roubavam então rebanho, ele agia como protetor. Ele crescia profissionalmente, ele crescia evidentemente como pessoa, ele crescia também no seu ministério. Então você pode crescer no ministério dependendo daquilo que está em suas mãos, das ferramentas, dos instrumentos, dos recursos, como também na vida profissional. Porém, aqui a gente vai ver o seguinte: quando o povo de Deus, aliás, o exército de Deus, está guerreando com os filisteus, apresentou-se um homem chamado Golias, um gigante que ninguém podia vencer. E ele afrontava o Deus vivo. E nenhum dos soldados ou capitães ou um dos oficiais de Saul se atrevia a desafiá-lo. E ele sempre dizendo: dai-me um homem. Ele zombava, ele escarnecia. Até que um dia, o pai Jessé, o pai de Davi, vendo que os dias iam se passando e os filhos precisavam, sabe de quê? De um alimento. Aí ele chama Davi. Ao chamar Davi, ele confia 3 coisas para Davi levar. Ele diz assim: do seu pai. O que ele recebe do seu pai? Olha bem, grão tostados, pães e queijos. Leva isso, leva um efa de grão tostado, leva 10 pães, leva 10 queijos, e leva lá para os seus irmãos, e de repente você até ajuda, você alimenta, você dá um lanchinho para os companheiros de guerra. Davi levou isso. 3 coisas dele, ele parte com ele na sua caminhada até o local onde estava sendo feito a guerra ou a convocação para desafiar o exército de Deus vivo. Ele leva o cajado, que era o instrumento do seu trabalho como pastor. Ele leva a bolsa, onde ele coloca algumas coisas. Ele coloca ali o quê? Uma tiradeira, um badoque, um estilingue. Só que ele não levava uma coisa, que você vai saber daqui a pouco. Então, ele levava 3 coisas. Ele sai, ele recebe do seu pai 3 coisas para alimentar o exército. Ele leva consigo 3 coisas. E quando ele vai combater, vai entrar, né, nas fileiras, até então ele entrou no combate, ele vai conhecer quem era o adversário, quem era o inimigo de Deus, amados do Senhor. Ele vai contar uma narrativa. Por quê? Ele vai contar a sua história, a sua experiência de crescimento, desenvolvimento. Estou lembrado? Para que um atleta consiga a performance, o ideal, ele tem uma fórmula para dar certo. Para ser exato, você precisa completa e perfeita. É a receita do técnico. Então Deus tem uma receita, a Trindade, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você encontrar a estatura de varão perfeito, para vencer os inimigos. E Davi venceu o seu inimigo. Sabe por quê? Ele levou 3 coisas do seu pai. Dele, consigo, ele leva 3 coisas. E quando ele chega lá no campo de batalha, alguém sabe que ele está ali presente, ele é depreciado pelos seus irmãos. O que está fazendo aqui esse garoto atrevido? O que veio nos espiar? O que veio? Então Saul, o rei, fica sabendo que ele está ali. Saul chama ele para conversar. E diz: não, eu vou partir para cima desse. Rapaz, você é um garoto. Aí o que Saul faz? Pega aquilo que ele costumava, da sua experiência, e empresta. Amado, a experiência sua pode nos ajudar a compreender a dinâmica da sua vida e servir de algumas lições. Mas usar a armadura de Saul em Davi não deu certo. Então o que fez Saul? Quis dar a ele o capacete, a couraça e a espada. 3 coisas Davi quis dar. Para dar certo, leva essas 3 coisas. Quando ele usou, ele ficou desengonçado, embaralhado. Ele não sabia como ficar em pé porque era pesado. Ele era um garoto. Ele tinha uma estatura física de um garoto, de um adolescente. Mas a sua experiência ministerial, irmão, você deve se envolver com Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus, com a igreja, com o serviço, para você adquirir, sabe, ferramentas que vai lhe dar um tamanho de vencedor, para derrubar gigante. Quer atravessar e derrubar o inimigo? Lembre-se, Deus te dá instrumentos de guerra para vencer. Deus te confia recursos suficientes, que pode parecer aos olhos humanos insignificante, mas se você souber manejar, se você souber usar, você vai se dar bem. E ele se deu bem porque ele usou 3 coisas. Porém, Davi quis ouvir Saul, e ao ter dado ouvido a Saul, não se deu bem, usou capacete, couraça, espada. Talvez você quer pegar a experiência do outro e aplicar na sua, mas não é o caso. Só que ele contou uma história: não dá para vencer com essa
esses recursos. Tem 3 coisas importantes que eu fiz e me dei bem. Eu venci o leão, um urso, e eu posso vencer Golias. 3 adversários, 3 inimigos que Davi venceu. Qual foi? Ele tirou o cordeiro, a ovelha da boca do leão, meu irmão. Ele tirou da boca do urso. O leão é o animal que tem a maior mordedura. A maior mordida mais forte é do leão. São 10 animais que têm uma baita de uma mordedura. O segundo é o tigre. O terceiro é a hiena. A quarta é o urso. E assim vai. Cada um tem uma capacidade de dar uma pressão com seus maxilares e pressionar de tal maneira que pode esmagar qualquer osso humano só numa mordida. Mas foi da boca desses mordedores. O inimigo quer te morder. O inimigo quer te fazer com que você seja esmagado, triturado, arrebentado. Só que você for como Davi, que segue a regência tríade, que tem a estatura de varão perfeito, que segue essa orientação. Ele, por ter 3 coisas na sua visão, na sua vida, na sua condução, na sua experiência, no seu currículo, na sua trajetória de vida, na sua experiência, você precisa ter uma experiência com Deus. Mas para a experiência com Deus, você tem que ter ministério. Você não pode se afastar, abandonar, largar. Você tem que se envolver com a obra de Deus para poder vencer os inimigos. Não confie nas armas humanas, mas confie nas armas que Deus te dá para exercer a vida humana. Então ele venceu um leão, venceu um urso e ele ia vencer Golias. Por quê? Quando ele está de frente, Golias chama ele de um mosquitinho, de um atrevido, de um cãozinho, de um cachorro. Mas ele não sabia quem era o gigante que estava na frente dele. Um garoto pequeno, chamado Davi, mas que conhecia a regência tríade, conhecia que era o Pai, que era o Filho e o Espírito Santo. E ele levou, quando ele saiu para levar o lanchinho, ele levou o cajado, levou uma bolsa e levou uma tiradeira, um badoque, um estilingue, sabe, para dar um teco. Quando ele chega e vê Golias, sabe que ele vai no ribeiro e ele pega 5 pedras, 5 seixos, e pega uma daquelas pedras e coloca onde? No seu estilingue. Só que quando ele vai para a frente do inimigo, sabe como é que ele vai? Ele vai com o seu estilingue, com a pedra e com a bolsa. O cajado, ele levava 3 coisas, mas agora o cajado ele deixa, porque ele tinha direção, ele tinha unção, ele tinha a presença tríade de Deus. Ele já estava sobre o comando do cajado de Deus. Quando ele pega uma pedra, coloca no estilingue, coloca no badoque, coloca na tiradeira e mira. Sabe onde ele acerta? No tamanho da estatura do inimigo. Acerta bem aqui, ó, na cabeça, na fonte do inimigo. E derrubou com a pedra, identificando, apontando, configurando a pessoa de Jesus, a pedra que derruba o inimigo. Você precisa ter uma bolsa. Você precisa ter as 5 pedras, 5 sentidos. Você precisa ter um badoque, uma arma para derrubar o inimigo. Davi venceu o inimigo porque ele seguiu a tríade. Ele, pequeno aos olhos humanos, mas tinha estatura de varão perfeito, porque em toda a sua vida, eu posso dizer isso com as aplicações de significados, ele, no Velho Testamento, ele tinha a testificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele seguiu a fórmula tríade para dar certo, dar exato, ser preciso, completo, perfeito. A receita divina leva a bolsa, as pedras e o estilingue. Ele, no Velho Testamento, interessante que ele nasceu em Belém. Olha aí, ó. Davi nasce em Belém. Davi conheceu a Galileia e triunfou em Jerusalém, porque foi ele que disse, é a casa, ele construiu o templo em Jerusalém, sempre regido, seja sempre regido pelo Espírito Santo. Quais são as áreas? Ele teve águas de dedos, que passaram pelos dedos, pelos joelhos, pela cintura. Por quê? Ele tinha nível de comprometimento para grau de espiritualidade. Área do seu envolvimento. Ele conheceu o que era os atos, o santo lugar e o santíssimo lugar. Ele foi um homem natural, sobrenatural, ele atingiu o seu homem espiritual. Mas ele, acima de tudo, venceu o leão, o urso, aqueles que têm uma abocanhada.
Eis que o adversário brama como um leão, procurando a quem possa tragar. Quer dar uma bocanhada a você, quer dar uma mordida, esmagar a sua vida. Mas lembre-se, a sua trajetória, crescendo como estatura de varão perfeito, porque levou a comida para os seus irmãos, para o exército, levou 3 coisas, e as 3 coisas que Saul queria lhe confiar para vencer, não funcionou. Sabe por quê? A estatura não era de Saul, a estatura não era do seu pai, a estatura era que Deus estava dando a ele. 3 coisas que derrubou o inimigo, a estatura de varão perfeito. Nessa escola bíblica, estamos ministrando na profundidade, chegar aos céus, com altura, largura e comprimento. Tem essas medidas e você, não tenhamos dúvida, você, junto com todos nós, vamos vencer aquele que se atreve a entrar à nossa frente. Siga a regência divina e tenha uma vida com Deus, e Deus vai ter uma vida com você, desde que você se propõe a ser varão perfeito. Deus te abençoe, até o domingo que vem. Quer entrar em Mara? Nível de comprometimento, atitudes, ações, experiências, treinamento, performance para a altura de varão perfeito. Deus te abençoe. Shalom Adonai. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus.